O tema da aula é a hiperpotassemia, mas na verdade, porque tem uma medicação nova que vai começar a ser comercializada no final desse mês, que é o ciclosilicato de zircônio, e ele é um quelante de potássio. Então a gente já tem muita vivência com os quelantes de fosfato e agora tem essa nova medicação e a gente tem um protocolo que eu, o Bruno e o Kader, a gente desenvolveu e a gente está aberto, obviamente, para sugestões e modificações desse protocolo. Bom, então, falando sobre o potássio, né? Aqui nessa imagem, no eixo X, a gente tem a concentração de potássio e no eixo Y, a probabilidade de mortalidade. E cada curva dessas aqui representa um perfil de paciente. Então, aqui seria o grupo controle de pessoas saudáveis e o pior grupo aqui são os pacientes com múltiplas comorbidades. HF é insuficiência cardíaca, CKD é doença renal crônica e diabetes. Mas o que é importante é que em todas as pacientes com todas as comorbidades e até em pacientes saudáveis, tanto o potássio estando alto aumenta a mortalidade, quando o potássio estando baixo também, isso aumenta a mortalidade. E esses dados aqui, desse estudo, mostraram que cada barra dessa representa um período de horas relacionado à sessão de diálise. Então, assim, ó, nas primeiras 0 a 12 horas após a sessão de diálise, os pacientes têm esse risco aqui observado de mortalidade. Depois das 12 horas que ele fez a sessão, é quando o risco de mortalidade dele está mais baixo. Talvez porque você retirou o volume e corrigiu os distúrbios hidroeletrolíticos. E aí vai passando mais tempo entre a última sessão de diálise, vai aumentando o risco de mortalidade do paciente. E o maior risco de mortalidade é 72 horas após a última sessão. Ou seja, é quando ele chega na segunda-feira para fazer a diálise. Então, esse é o momento de maior risco do paciente. Muito provavelmente, além de congestão que ele tem, ele pode ter hipercalemia. Não é infrequente a gente achar isso. Então, uma dica que eu dou para os residentes é, se você for pegar plantão de diálise, pegue na terça ou na quarta, que é o plantão mais tranquilo, que é o menor risco dos pacientes morrerem. Bom, esses dados foram publicados ano passado, são dados de prevalência de hiperpotassemia nas regiões do Brasil em pacientes dialíticos. Aqui eles consideraram como hiperpotassemia um potássio maior do que 6, e existe uma controvérsia na literatura, porque horas eles consideram como hipercalemia e hiperpotassemia acima de 5,5 e horas acima de 6. Eu estava procurando antes da aula algum artigo em diálise peritoneal, mas na diálise peritoneal as referências eram todas de potássio acima de 5,5, como hiperpotassemia. E aqui é 6, então não dá para comparar. O fato é que na nossa região, na região sudeste, a prevalência de potássio acima de 6 é de 15,8, é de 16%. Então, é relativamente baixa pelo que a gente tem observado nos nossos indicadores. Assim, é difícil você ter 84% dos seus pacientes com um potássio abaixo de 6. A gente, em alguns meses, consegue, em algumas unidades, mas não é algo fácil. Existe uma classificação de risco de hiperpotassemia, né, que leva em consideração alterações no eletro e a concentração de potássio. Então, quando o paciente, por exemplo, tem um potássio de 6 a 6,4 e já tem alterações no eletro, é considerado uma alteração grave, pelo potássio, tá? E existem 4 pilares, então, do controle da hiperpotassemia. Um é a diálise, a adequação da diálise. 2, dieta. 3, o ajuste do hábito intestinal do paciente. E 4, o uso de medicações, tanto o equilíbrio das medicações que são usadas para reduzir o potássio, e a gente vai falar de uma delas hoje, quanto o ajuste de medicações que causam a hiperpotassemia. E aqui esses são os dados nossos atualizados dessa semana. Então, aqui a gente está representando aqui embaixo os meses, tá? Então, por exemplo, no mês de dezembro, dividido pelas unidades, quantos por cento dos nossos pacientes tinham um potássio abaixo de 6? Então, aqui a gente tem duas unidades que
89% dessa população dessa unidade da República do Líbano está com potássio abaixo de 6, e no Tatuapé 92% dos pacientes estão com potássio abaixo de 6. Bom, aqui na Vila Nova Conceição a gente quase atingiu, e em Santos a gente acredita que haja algo relacionado à análise do laboratório. As amostras vêm de lá e vão até aqui no Fleury, em São Paulo, porque, ó, vejam só, um mês 68, aí no outro mês 91, aí no outro mês 71, aí no outro mês 95. Então isso, o CADER e o RAD estão em cima para a gente avaliar se conseguimos ajustar. E aí, indo para o pilar da dieta, a gente tem o nosso Dream Team aqui das nutricionistas. Está faltando só a Marion aqui na foto, e elas têm o papel principal no controle do potássio, tanto que é o indicador que fica na responsabilidade da equipe da nutrição. Constipação é muito comum nos pacientes em diálise, e aí para o manejo da constipação a gente tem medicações como bisacodil, lactulona, o macroglol. E tem um problema para os pacientes dialíticos, é que restrição de água aumenta o risco de constipação, e dietas com fibra muitas vezes são associadas a um alto aporte de potássio. Então eles não têm para onde correr muitas vezes. Para o controle também do potássio é fundamental a adequação da diálise, e aí esses parâmetros aqui ficam a cargo da enfermagem e do corpo clínico, que é a avaliação do acesso vascular, preferencialmente fístula. Por quê? Porque com a fístula a gente consegue um fluxo de sangue maior. Então, por exemplo, o nosso objetivo é ter, se pudesse, todos os pacientes com fluxo de sangue acima de 400. Otimização do tempo semanal de diálise. Então, isso também é uma relação estreita do médico, enfermeiro. O técnico de enfermagem é fundamental, função adequada da fístula, convencer o paciente de ter fístula, convencer o paciente de usar uma agulha 15. Então, quem mais toca e quem mais faz isso é o técnico de enfermagem. E aí, eu vou tocar por último aqui num ponto que a gente tem dúvida ainda, sobre o ajuste da concentração de potássio na solução de diálise. Como assim? A gente tem apresentações comerciais do banho, da solução de diálise. O nome certo é concentrado polieletrolítico. Então, tem com potássio de 1, de 1,5 e de 2. E aí, a gente pode ter um raciocínio assim: o paciente está com um potássio de 8. Quanto mais baixo for o potássio do banho, mais rápido vai cair o potássio do paciente. E isso, de fato, acontece. Só que, por outro lado, se você reduzir muito rápido o potássio do paciente, você pode desencadear uma arritmia. Então, você tem que balancear esses dois fatores. E depois eu vou discutir mais a fundo esses dados aqui, mas são de um estudo que usou o ciclosilicato de zircônio, e aqui é o comportamento dos pacientes que estavam no grupo placebo. Então, eles estavam tomando o pozinho lá, mas era só, digamos assim, farinha. E aí, como que, de fato, na vida real se comporta o potássio dos pacientes? Ó, cada risquinho desse aqui de baixo representa uma sessão de diálise. E aqui no eixo Y, a gente tem as concentrações de potássio, tá? Então, essa zona em cinza seria a concentração de potássio entre 4 e 5, que seria o nosso alvo, e aqui em cima é o valor de 6, tá? Então, os pacientes chegam para dialisar, aqui foram selecionados os pacientes que tinham potássio alto, tá? Mas na segunda-feira, primeira sessão de diálise, esse é o potássio antes da sessão, da segunda-feira. Aí esse é o potássio antes da sessão da quarta e esse é o potássio antes da sessão da sexta. Passa o final de semana, o potássio sobe de novo e vai fazendo esse comportamento aqui. Mas aí, ó, o triângulozinho aqui representa o potássio pós-diálise. Então, esse paciente, ele chega com potássio perto de 6, e aí, após a sessão, o potássio dele está abaixo de 4. Então, essa queda muito abrupta pode desencadear a arritmia. Então, a gente tem dúvida se vale a pena você trabalhar com soluções com potássio de 1 ou 1,5, porque você não quer que o potássio pós-diálise seja 3, seja 2, alguma coisa. Você quer que ele fique na faixa fisiológica. Bom, então esse foi o pilar do controle do potássio relacionado à diálise, à adequação da diálise, e tem o ajuste, então, das medicações também. Algumas medicações que interferem
no controle do potássio são os beta-bloqueadores. Então, o uso de beta-bloqueador faz o potássio do paciente ficar um pouco mais alto. Os medicamentos que a gente usa para controle de hipertensão, como, por exemplo, olmesartan, candesartan, losartan, eles também aumentam um pouco o potássio. E medicações que a gente vai usar cada vez mais, como essa chamada finerinone, que é para controle de hipertensão, que é do grupo das medicações como a espironolactona, que a gente usa para controle de hipertensão, mas ela reduz risco de eventos cardiovasculares, como AVC e infarto. Essa medicação também se relaciona com o aumento do potássio. E muito do potássio é excretado nas fezes, e no paciente renal crônico, quando ele é anúrico, que ele não elimina mais pela urina, ele acaba eliminando 3 vezes mais potássio pelas fezes do que uma pessoa com a função renal normal. E aí, por isso que o cara, ele elimina muito mais pelas fezes, e se ele fica constipado, ele deixa de eliminar. Por isso que também aquele ponto da constipação é muito importante. E aí, por outro lado, tem as medicações que a gente usa para baixar o potássio. Então, a gente tem o diurético, o mais famoso deles é o Lasix, né? A furosemida, mas também os diuréticos da família dos tiazídicos, que é a hidroclorotiazida e a clortalidona, elas também baixam o potássio. Então, naqueles nossos pacientes que ainda têm diurese residual, urinam aí seus 800 mil ml, se esse paciente está com potássio alto, além de toda a abordagem da nutrição, da adequação de diálise, a gente pode ter essa intervenção farmacológica de usar uma dose mais alta de furosemida, associar com um diurético tiazídico. Beleza, então eu estava falando da parte medicamentosa do tratamento da hiperpotassemia, e aí tem essa medicação nova, que é o ciclosilicato de zircônio. E eu não lembro, eu não lembrava de ter ouvido falar desse elemento na tabela periódica, talvez só no ensino médio, mas o zircônio habitualmente ele é feito para fazer tubulações. E aí o que que ele tem a ver com a nefrologia, né? É interessante pincelar só na história do desenvolvimento dessa medicação. Então, há mais de 40 anos foram os primeiros estudos, e esse slide aqui é meio complicado, mas foi mostrando que a empresa que começou a desenvolver, ela foi comprada por uma outra empresa, e depois duas empresas se fundiram, e aí começaram os testes em animais, e aí depois, em 2015, consolidou-se essa empresa chamada ZS Pharma, que o Z é de zircônio e o S é de sódio, e aí depois foi comprada pela AstraZeneca, que é a detentora atualmente dos direitos, e é aí que o negócio explodiu. Então, vejam que o desenvolvimento na medicina é lento, né? Em 79 que isso começou. E aí, então, a medicação é o ciclosilicato de zircônio. E essa aqui é a representação molecular. Então, esses vermelhinhos aqui são os átomos de zircônio, o Si são os átomos de silício e o O é o oxigênio. Por isso que é ciclosilicato, que é o silício e tem o oxigênio também. E a apresentação é um pozinho, como se fosse um sal de frutas ou né, num sachêzinho assim. E aí, como que o ciclosilicato de zircônio funciona? Então, naquela estrutura molecular, ele é como se fosse um cristal, ele vem em pozinho, mas ele é considerado um sal, um cristal. Ele vem com sódio e com cálcio. Então, quando o paciente toma ele nessa parte central, que é onde depois vai ser sequestrado o potássio, você tem esses cátions, o sódio ou o cálcio. Só que a afinidade dessa molécula, dessa estrutura, pelo sódio e pelo cálcio, é menor do que a afinidade pelo potássio. Então, isso chega no intestino com sódio e cálcio, e aí você tem uma troca. Por isso que também se chama de resina trocadora. Então, vai chegar lá no intestino do paciente, vai soltar o sódio e o cálcio e vai absorver o potássio. Esse seria o mecanismo de ação. Aqui é a mesma demonstração disso. Quando o potássio, por exemplo, ele está no sangue, ele fica rodeado por moléculas de água, e aí vai acontecer essa troca. Aqui é a mesma coisa, mostrando como que é com o cálcio, porém, a afinidade pelo potássio é maior do que a afinidade pelo cálcio. E uma coisa muito legal dessa medicação, isso aqui representa o lúmen do intestino delgado, então do jejum e do ilho. A gente tem essas microvilosidades, que é como se fossem dedinhos, e isso existe para aumentar a superfície do intestino, para aumentar a absorção dos nutrientes. E essas vilosidades, elas têm vasos sanguíneos ali, e
a adsorção, a capacidade do ciclosilicato de zircônio de puxar o potássio, ele consegue remover também o potássio que está na circulação dessas microvilosidades. Então, é diferente, por exemplo, quando a gente usa um quelante de fosfato, um CB-Lamé, ele vai ter a propriedade de se ligar com o fosfato que está na luz do intestino. Tanto que você fala para o paciente tomar ele junto com a dieta. Aqui não, mesmo que o paciente esteja em jejum absoluto, se você der a medicação, como ela tem essa propriedade de conseguir tirar o que está na microcirculação ali das vilosidades, o potássio vai baixar. E por isso também que ele baixa rápido. É diferente, por exemplo, do Sorcal, que para ele ter efeito, além de você dar a medicação, o paciente tem que evacuar para aquele potássio sair nas fezes. Aqui não, o potássio aqui já cai, mesmo antes do paciente evacuar, e o ciclosilicato de zircônio ele não é absorvido para a corrente sanguínea. Então, ele só fica no lúmen intestinal e ele é eliminado depois nas fezes, tá? E aqui, então, é uma comparação. Nessa coluna da esquerda, a gente tem as propriedades do ciclosilicato de zircônio e nessa coluna da direita, do poliestireno sulfonato, que é o famoso Sorcal. Então, a apresentação que vai ter do Lokelma vai ser uma caixa com 30 sachês, com 30 envelopes. Aqui está falando da posologia do paciente crônico, que é, às vezes, paciente que nem está em diálise, que seria uma vez ao dia, mas não é como a gente está programando de utilizar. Ele já começa a agir em 1 hora. Tem estudos que pacientes ficaram usando durante 1 ano a medicação, tá? E de efeitos adversos, tem um relato de edema, de inchaço. O problema é que, assim, o estudo que mostrou que os pacientes que usaram Lokelma tiveram inchado foi um estudo que os pacientes usaram por 1 ano, mas ele não tinha um grupo de controle de pacientes usando placebo. Então, como todo mundo estava usando o remédio, você não pode afirmar que pessoas que não tivessem usado não teriam o edema. Então, nos próximos estudos que estão acontecendo, que estão acompanhando os pacientes por mais tempo, aí a gente vai ter a real noção de quais são os efeitos colaterais. Mas tem relato, ó, 2,9% de constipação, 1,6% de náusea nesse grupo de pacientes que usou por 1 ano. E esses dados aqui eu acabei de pegar, que eles mostram qual é a prevalência do uso nos Estados Unidos, tá? De qualquer um dos quelantes de potássio. Então, e aí a gente elenca esses daqui: o Sorcal, o Patiromer, que a gente não tem no Brasil ainda, e o ciclosilicato de zircônio. E aqui, cada cor dessa representa 1 ano, então a gente vê que o zircônio é porque faz pouco tempo que ele está disponível lá também. Então, só 2% da população dialítica americana em 2020 usava o ciclosilicato de zircônio. E enquanto que, por exemplo, em relação ao Sorcal, em 2020, estava dando aqui mais ou menos 2,5. O fato é que o uso de quelantes, mesmo lá nos Estados Unidos, quelantes de potássio, né, é baixo, ó, em torno de 6% usa algum tipo de quelante. Bom, agora a gente vai começar a falar dos estudos clínicos com o Lokelma, tá? E aí, sempre que eu vou falar de estudos clínicos, é legal a gente usar esse acrônimo aqui, que chama PICOT. O que quer dizer o PICOT? Quando você pega um estudo clínico, para ficar mais fácil de interpretar, você tem que descobrir, tem que saber quem é a população, que seria o P, qual que é a intervenção, o que foi feito com aqueles pacientes, quem é o grupo controle e o que está sendo feito no grupo controle dos pacientes que não estão usando o medicamento, qual é o desfecho, o outcome desse estudo e qual é o tempo de segmento. Então, qualquer estudo que você se depare, tente dividir ele em cada um desses critérios aqui. E tem um outro acrônimo chamado FINER, que é assim: quando você tem a ideia de fazer um estudo, você tem que fazer essa análise, primeiro, o F, para ver se ele é execuível, que é o feasible no inglês. Então, os estudos que foram feitos mais robustos, eles foram bancados pela AstraZeneca, que tem tanto expertise quanto dinheiro para fazer. Um outro critério, quando você pensa em fazer um estudo, é avaliar se isso é interessante. E, de fato, a hipercalemia ela está relacionada com aumento de mortalidade. Então, existe um interesse de você estudar isso. É algo novo? Sim. A gente não tinha antes disponível esse quelante de potássio. Em relação à ética, sim. E ele é relevante?
Sim, porque ele vai impactar diretamente, por exemplo, na nossa população de pacientes renais crônicos. E aí, o primeiro grande estudo testando essa medicação foi esse aqui chamado Harmonize. E foi um desenho interessante. Esse estudo, ele é de fase 2. O estudo de fase 2 é o estudo que está tentando achar qual é a dose adequada da medicação. Então, eram 251 pacientes que tinham potássio alto. Esses pacientes, inicialmente, eles usaram todos que foram selecionados, esses 237, usaram o ciclosilicato de zircônio durante 48 horas, porque o objetivo era baixar o potássio de todo mundo que foi incluído no estudo. Aí, depois dessas 48 horas, esses 237 pacientes foram randomizados em 4 grupos. Um grupo ia tomar o placebo, outro grupo ia tomar a dose de 1 sachê, o outro grupo de 2 sachês e o terceiro grupo ia tomar 3 sachês por dia. Só que nessa fase de 48 horas você sabia que estava todo mundo tomando, mas depois das 48 horas você não sabia em qual grupo que estava o paciente. E aí, então, naquela fase de 48 horas, a fase inicial, os pacientes tomaram uma dose de 10 gramas, então 2 sachês, foram 6 doses dessas de 10 gramas. E o mais interessante aqui, ó, depois de 4 horas, quase todo mundo já estava com o potássio normal. Então, aqui era a média de potássio no início do estudo, em torno de 5,5, e depois de 4 horas, então mostrando que essa ação é muito rápida, o potássio dessa população aqui já tinha ficado próximo do normal. E aí, depois de 48 horas, de 2 dias, então o potássio médio do pessoal aqui era 4,5. E aí isso é legal também, eu não vou falar disso hoje, mas é uma medicação que a gente vai usar no pronto atendimento, naqueles pacientes que chegam com hiperpotassemia, além de você fazer as outras medidas, você usar a medicação. E aí, só explicando novamente, né? O tempo de ação é rápido porque ele tem essa atuação aqui já direto na microcirculação das vilosidades. Bom, pegando dados desse mesmo estudo, naquelas primeiras 48 horas, dividindo por grupos diferentes de pacientes, para ver se ele funciona em todos os grupos de paciente. Então, ó, nos pacientes que tinham doença renal crônica, que é o CKD, aqui era a média do potássio antes e aqui era a média do potássio depois de 48 horas. Então, nesse grupo funcionou. Nos pacientes que tinham insuficiência cardíaca, aqui era o potássio antes de 48 horas, aqui era o potássio depois. Funcionou. Nos diabéticos, funcionou. Nos pacientes que estavam usando medicamentos tipo losartan, tipo enalapril, também funcionou. E o grupo que a gente tem muito interesse era aqueles pacientes que chegavam com potássio acima de 6. Então, o estudo aqui tinha pegado todos os pacientes com potássio alto, mas aqui, se a gente selecionar só aquele subgrupo mais grave, que chega com potássio acima de 6, desse subgrupo, a média desse pessoal que tinha um potássio acima de 6 era em torno de 6,3. Depois de 48 horas, o potássio de todos esses pacientes, a média desses pacientes, normalizou também. Então, isso é um dado bem robusto, tá? Aí, beleza, essas foram as primeiras 48 horas do estudo. Depois teve aquela fase que foi de 29 dias de você ou tomar o placebo, que seria o círculozinho branco, ou usar 5 miligramas, que é o triângulo, ou 10 miligramas, que é o círculo, ou o quadradinho, que são 3 sachês, 15 gramas. E aí, então, aqui no eixo X, a gente vê os dias passando, tá? E a concentração de potássio. Então, a gente sabia que depois de 48 horas o potássio de todo mundo ficou na faixa da normalidade. E aí era de se esperar, ó, que quem tomou o placebo, ó, o tempo foi passando e o potássio desse pessoal do grupo placebo de fato subiu, ficou acima de 5. Quem usou a dose menor, que era só 1 sachê, o potássio subiu também, mas vejam, ficou aqui em torno de 4,8, ficou um valor aceitável. Então, com 1 sachêzinho só por dia, você conseguiu controlar o potássio dos pacientes. E aí, com doses maiores, ficou um potássio mais baixo, mas não houve muita diferença. Vejam só, de quem estava usando a dose de 2 sachês versus quem estava tomando a dose de 1 sachê. Perguntas nesse momento? Fiquem à vontade, tá, gente, para me interromper e perguntar. Perguntar para a Natália, que é física, Natália. Tô brincando. Bom, mas todo mundo fiquem à vontade para perguntar, tá?
E aí esse foi aquele estudo de 2014, foi o primeiro estudo dos estudos grandes, estudos clínicos. E aí agora esse estudo de 2019. Mas esse estudo aqui, ele não vai envolver pacientes em diálise, tá? Eram pacientes com doença renal crônica, mas não dialíticos. Então, aquele acrônimo que eu falei para vocês, né, o PICOT, quem que era a população? Eram pacientes que, em média, tinham 64 anos, que tinham a taxa de filtração glomerular em torno de 47. Lembrando que, geralmente, o paciente, quando tem isso abaixo de 10 ou menos, que ele vai para diálise, tá? Um potássio acima de 5,1. Então, foram 751 pacientes que aí eles foram recrutados, né? Tinham esse potássio acima de 5,1. E aí, esses pacientes receberam, durante 72 horas, uma dose grande do Lokelma, 30 gramas por dia. Então, cada sachê tem 5 gramas. Eles receberam 6 sachês por dia. E aí, fazendo essa estratégia, em 72 horas, 99% dos pacientes ficaram com um potássio entre 3,5 e 5,5, tá? E aí, depois dessa fase inicial, os pacientes usaram a medicação por 12 meses. E aí, como é que você ajustava a dose desses pacientes? Você ia dando 1, 2 ou 3 sachês, mas a média era que os pacientes aqui ficaram com uma dose de 1,5 sachê, tá? 7,2 gramas por dia. E aí, acompanhando esses pacientes por 12 meses, 88% deles ficaram com potássio abaixo de 5,1, ou seja, ótimo, e 99% dos pacientes ficaram com o potássio abaixo de 5,5. Então, eles não tiveram aquele paciente que às vezes chega no seu consultório com potássio de 5,8, de 6, 6,5. 99% aqui ficou com potássio abaixo de 5,5. Mas o que é o interessante desse estudo? Ó? Essa sigla aqui, o RAS, são as medicações que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por exemplo, enalapril, losartan. E 74% dos pacientes que usavam conseguiram continuar usando. E por que que é importante? É que essas medicações, elas reduzem a progressão da doença renal. Então, é como se fosse assim, eu estou dando o Lokelma para permitir que o paciente continue usando as medicações que alentecem a progressão da doença renal. Em 13% dos pacientes foi possível aumentar a dose dessas medicações, e 14% dos pacientes foi possível iniciar alguma dessas medicações. Que... Não, eu quero te convencer para a gente comprar. Tiveram que Mas, por exemplo, não, eu não sei o motivo, mas pode ser um paciente que estava com uma hipotensão refratária, né? Mas não, e eu suponho que não seja porque mas de fato, assim, pode ter melhorado o potássio dele porque ele suspendeu. É legítimo isso. E aí, gente, analisando dados desse mesmo estudo, isso aqui é uma estratégia da academia, né? É tipo assim, ó, eles fizeram o primeiro estudo, publicaram, aí depois eles publicam dados do mesmo estudo, só que com análises diferentes. Então, aqui eram os mesmos pacientes, tá? Só que a pergunta aqui desse estudo, então eu tenho falado isso muito com a Gi, quando a gente quer fazer um estudo, a gente tem que saber, tá, o que que eu quero saber? Então, a pergunta desse segundo estudo, mas que usou os mesmos dados daquele, era: será que tem diferença do efeito dessa medicação quando eu pego os pacientes que têm taxa de filtração acima de 30, ou seja, que tem estágio da doença renal crônica 3 ou 2, versus aqueles que têm a doença renal crônica em estágio mais avançado, que seria a taxa de filtração abaixo de 30. O que que eu poderia pensar antes do estudo começar? Olha, aquele paciente que tem a taxa abaixo de 30, ele excreta menos potássio. Talvez nele a medicação não vai ser tão eficiente. Então, é uma pergunta legítima, é uma pergunta interessante de ser respondida. Então, assim, vale a pena, Gi, a gente tentar responder essa pergunta. Tem um interesse nisso daí. Bom, então, vocês já sabem o desenho, ó. Os pacientes chegaram, naquele momento inicial de 72 horas, eles usaram 10 gramas 3 vezes por dia, então 2 sachês, 2 sachês e 2 sachês no mesmo dia, durante 3 dias. E aí, então, nessa fase inicial, aqueles que tinham a taxa de filtração acima de 30, 95% deles ficaram com o potássio normal
quando você considera normal abaixo de 5,5. E dos que tinham taxa de filtração abaixo de 30, 100% ficaram com o potássio abaixo de 5,5. Então, nessa fase inicial, a gente considera que foi igualmente efetivo. Se ele tinha doença renal crônica estágio 4 ou 5, ou se ele tinha doença renal crônica em estágio 3 ou 2. E aí, depois daqueles 12 meses, depois daquele 1 ano de acompanhamento, então, dos pacientes que ficaram com potássio normal, no grupo que tinha taxa de filtração acima de 30, 90%, e nos que tinham a doença mais avançada, 82%. Então, aparentemente, no uso prolongado, a medicação é mais eficaz nos que têm uma função renal melhor, que era mais ou menos o que a gente já imaginava que aconteceria. O que é legal desse mesmo estudo, nessas barras aqui, ó, na esquerda, eu estou representando os pacientes que tinham a taxa de filtração maior, acima de 30, e na direita aqui, os que tinham abaixo de 30, naquele período agudo inicial ali de 72 horas. Então, olha só, vamos focar, a gente só precisa focar num grupo aqui. Vamos focar naquele grupo de pacientes aqui, ó, da direita, que são os mais graves, teoricamente, porque tem uma taxa de filtração mais baixa. Então, esse paciente chegou para sua avaliação, por exemplo, no pronto atendimento. Inicialmente, então, quando esses pacientes foram recrutados, ó, 64%, olhem aqui embaixo, ó, tinham um potássio acima de 5, tá? Precisava ser acima de 5, senão ele não estaria no estudo. 29% tinham um potássio entre 5,5 e 6, e 6% tinham aquele potássio mais grave, acima de 6. Beleza, então o paciente chegou para o estudo assim. Depois de 24 horas, não tinha mais ninguém com potássio acima de 6,4. Ó. Essa barra aqui representa 24 horas. Não tinha mais ninguém com potássio acima de 6, tá? Aí, 82% já estavam com o potássio entre 3,5 e 5. Então, depois de 24 horas, sumiu aqui, ó, muito dessa população. E depois de 24 horas, 14% desses aqui tinham um potássio entre 5 e 5,5, que não é um potássio que assusta a gente. E de 29% que tinham um potássio entre 5,5 e 6, isso caiu para 3,3. Vai comprar, Bruno, a medicação? E, bom, e aí depois de 72 horas, como a gente tinha visto, ó, 94% dos pacientes, quase 95%, estavam com um potássio entre 3,5 e 5. Então, é bem impressionante, assim, o efeito é rápido e consistente. Beleza, agora eu vou mostrar o dado de um estudo que esse é o que tem mais interesse para a gente, porque aqui sim esse estudo foi feito em pacientes dialíticos, tá? Então, o nome do estudo foi Dialyze. Ele pegou aqui, ó, 196 pacientes em diálise, que já estavam em diálise há mais de 90 dias, mais de 3 meses, e que eram pacientes que tinham uma hiperpotassemia persistente. Então, mês a mês, esse paciente estava na lista negra das nossas colegas da nutrição. Esses pacientes, então, aqui eles foram randomizados. O paciente chegou para o estudo, jogou uma moedinha, se desse cara, por exemplo, ele ia tomar medicação, se desse coroa, ele ia receber o placebo. E o paciente não sabia, é um estudo cego, ele não sabia se ele estava usando o placebo ou a medicação, tá? E aí, durante as primeiras 4 semanas do estudo, então a gente sabe, 1 mês, 4 semanas, são 12 sessões de diálise. Nessas primeiras 4 semanas, a equipe assistente ia ajustando a dose da medicação para que o potássio ficasse no alvo. Porque também você pode, se você desse uma dose muito grande, aquele paciente podia ficar com potássio baixo, que não é o seu objetivo. Então, e aí depois de achar essa faixa que você queria, essa dose que você queria, você mantinha ela por mais 4 semanas, tá? Então, o primeiro ponto aqui, gente, quando eu falei daquele acrônimo lá, o PICOT, a última letrinha, o T, é o tempo de segmento. Vejam que esse estudo aqui acompanhou os pacientes por um período muito curto, só no total 8 semanas, tá? E por que isso é importante? Porque se eu ler esse estudo e falar que o remédio não dá efeito colateral, eu vou poder falar que ele não dá efeito colateral em pouco tempo. Eu não sei se o paciente continuasse usando por 12 meses aqui, quais efeitos colaterais que ele ia ter.
Então, por isso que é importante a interpretação dos estudos também, o tempo de segmento dos pacientes. Então, beleza, ó. 97 pacientes usaram o zircônio e 99 foram do grupo placebo, as primeiras 4 semanas para ajuste de dose e as outras 4 semanas para avaliação do efeito da medicação. Então, essa imagem aqui, ó, na parte da esquerda, estão os pacientes que usaram a medicação, a bolinha representa o potássio pré-diálise e o triângulozinho o potássio pós-diálise, tá? Então, essa primeira fase aqui, ó, cada númerozinho é uma sessão de diálise. Então, eu fiz aqui, por exemplo, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta. Então, nas primeiras 4 semanas, nas primeiras 12 sessões, estava sendo feito o ajuste da dose da medicação, tá? Então, o que importa para a gente é daqui do número 11, da 11ª sessão de diálise para frente. E aí, o que a gente viu da 11ª sessão de diálise para frente? Ó? Que os pacientes que usaram a medicação no dia que ele não fazia diálise, então o paciente fazia diálise segunda, quarta e sexta. Aí a medicação ele usava na terça, na quinta e no sábado. Por que ele fazia isso? Porque são os dias que o potássio ia subir. E aí, então, vejam só, esses pacientes usando a medicação terça, quinta, sábado, eles usaram domingo também, terça, quinta, sábado e domingo, nos dias que não dialisavam, né? Vejam só que o potássio deles pré-diálise estava já na média, estava em 5. Então, você conseguiu baixar uma média de potássio que era 6 para em torno de 5, tá? Compara ele agora com os pacientes do grupo placebo, esses aqui da direita. Como eles estavam recebendo farinha, o que acontece? Não muda muita coisa. Potássio sobe na segunda, baixa na quarta, baixa na sexta. Sobe na segunda, baixa na quarta, baixa na sexta. E fica nessa daí. E eu não esperaria que o potássio baixasse muito. Visualmente abaixou um pouquinho de antes de começar o estudo para depois. Talvez porque, pelo fato do paciente estar no estudo, é um paciente mais engajado, a equipe está em cima dele e tudo, mas não adiantou muito, o potássio dele ainda ficou aqui em torno, sei lá, de 5,8, mais ou menos, então, quem não tomou a medicação. Então, o que a gente tem desse remédio? A gente tem um estudo que mostra a eficácia do remédio, mas só em 8 semanas. A gente não pode ficar super animado, ninguém garante que depois de um tempo usando, que isso vai se reproduzir, tá? O fato é que, olha só, daqui para frente foi quando terminaram a medicação. Aí observem que o potássio do paciente já sobe de novo. Você parou a medicação, o potássio sobe ali na próxima sessão que ele vai fazer. Ó, aqui foi tipo uma sexta-feira. Sem o remédio no sábado e no domingo, que aí ia ser a próxima sessão, vejam que o potássio dele já está aqui em 5,5, sobe rápido sem a medicação. E aí, dos efeitos colaterais, foi aquilo que eu falei para vocês, ó. No grupo do SZS é sódio zirconium cyclosilicate, é o zircônio, né? 4% dos pacientes tiveram constipação e no grupo placebo, 3%. Diarreia, 4% no grupo do Lokelma, 6% no grupo do placebo. E aí não houve diferença estatística. Então a gente pode concluir, esse remédio não tem efeito colateral, porque o que aconteceu no placebo foi igual do que aconteceu no grupo da intervenção. Mas é aquilo que eu falei, um período de segmento curto, tá? Para ser crítico aí nesse slide, teria que comparar a efeito lateral do zircônio com o Socal. É para ver o que cada um calma. Sim, sim, mas aí não tem esse interesse da indústria. Sim, sim, concordo. Tinha que ter um terceiro grupo para avaliar, olha, e o que já existe, o que a gente já usa. Isso. Sim. Aqui eu acho que a gente tá. Tem algum paciente nosso que vocês se lembrem usando? Sorcal, acho que não, né? Zero, né? E isso é legal que a Lili falou, só quando vai viajar. Eu acho que uma das circunstâncias que a gente vai usar é aquele paciente que ele vai viajar, a gente sabe que ele vai ficar um diazinho a mais, a gente vai dar o sachêzinho para ele, ou 2 sachêzinhos, e falar para ele tomar. Bom, gente, então assim, ó, já está no finalzinho da aula. Aqui, até 2023, esses foram os principais estudos. Então, eu falei daquele Harmonize e do Dialyze, que era na nossa população, tá? Agora, os estudos que estão em curso é esse aqui, ó, esse primeiro que tem interesse para a gente, que chama Dialyze Outcomes, que ele vai seguir os pacientes por um período muito grande,
acho que são 25 meses, é isso aqui, ó. Então, como é que vai ser esse estudo? Como está sendo esse estudo, tá? Que vai avaliar a eficácia do uso a longo prazo da medicação, tá? Então, ó, vejam que a população no outro estudo era em torno de 200 pacientes, aqui a gente está falando de 2.800 pacientes, tá? Que é a mesma coisa, vão ser randomizados para receber ou placebo ou receber o Lokelma. Aquele mesmo período de 4 semanas para ajuste da dose, e dali para frente o paciente vai ficar usando aquela dose que você achou, que você conseguiu com que o potássio ficasse abaixo de 5. E aí, nesse estudo, o que eles estão vendo não é só se o potássio ficou bom, é se os pacientes tomando essa medicação que estão com um potássio, que agora espera-se que fiquem com um potássio bom, se eles vão ter menos eventos de arritmia, se eles vão ter menos mortalidade cardiovascular e se eles vão internar menos. Porque isso sim que tem um interesse para a gente. Se, por exemplo, o estudo mostrar que o potássio ficou ótimo no grupo que usou, mas o paciente teve arritmia do mesmo jeito, internou do mesmo jeito, ou morreu do mesmo jeito, não serve para nada a medicação. É lindo que o potássio dele tá bom, mas não serviu para nada. Então, esse estudo aqui é o estudo que vai trazer as melhores informações para a gente. Mas a gente já usaria a medicação mesmo antes dos dados desse estudo, porque a gente se incomoda de ter um paciente com potássio de 6,5, de 7. Então, a gente também não precisa esperar que esse estudo se conclua para começar as intervenções que a gente planeja já fazer a partir do próximo mês ou do outro. Então, po- e- esse só de dialítico, o Dialyze Study só de dialítico, que nem aquele outro só de dialítico, que esse que tem, não, aqui, ó, tem esse aqui, ó, Stabilize CKD, que aí vai pegar pacientes que não estão em diálise para ver se a progressão da doença fica menor. E esse aqui é em pacientes que estão usando tipo espironolactona ou eplerenone, alguma coisa dessas, e tem insuficiência cardíaca. Mas os dois que vão ser de mais interesse para nefrologia são esses aqui. E aí, o que que a gente desenhou nas últimas semanas? Então, o nosso estudo, estou brincando, não é estudo ainda, mas é o Dialyze at Phoenix Study. Então, a gente vai ter o sachêzinho de 5 gramas, um sachê, né? E aí, a posologia é a gente diluir um sachê. Eu botei só 100 ml aqui para não ser muito. Tá ok, Gi? 100? Beleza. 100 ml na hora de deitar aos sábados e domingos para os pacientes que a primeira sessão é segunda e seria no domingo e na segunda para os pacientes que a primeira sessão deles é na terça-feira. Qual que é o nosso objetivo? É de que o potássio desses pacientes, eu vou mostrar quais são os pacientes, fique abaixo de 6, pelo menos, que é a conformidade do nosso indicador, tá? Avaliando os nossos dados, aproximadamente 6% dos nossos pacientes na última coleta, tem o potássio acima de 6,5. Então, somando pacientes de todas as unidades, a gente estima que haja 15 pacientes dos nossos 240 que tenham potássio acima de 6,5. Então, seriam esses os pacientes incluídos. Porque, assim, se a gente fosse baixando o sarrafo para colocar paciente com potássio de 6, de 5,5, ia ficar muito paciente, ia ficar um custo também muito grande. Então, digamos então que a gente vai ter esses 15 pacientes que têm um potássio acima de 6,5, eles que vão tomar nos dias, no final de semana, no período interdialítico longo, que é o termo correto. Só que a gente vai repetir, tá? Então, por exemplo, ó, nos pacientes que a gente rastrear que tem um potássio acima de 6,5, na semana seguinte a gente repete. Se eles mantiverem, a gente fala, opa, a gente vai incluir esses pacientes para começarem a usar a medicação. E quem que a gente vai excluir, tá? Os pacientes, mas isso é debatível caso a caso, mas os pacientes que tiverem cuidado paliativo, os que tiverem dificuldade de deglutição, os pacientes que fazem regime incremental. Por quê? Porque se o paciente está em incremental e o potássio dele está acima de 6,5, não era para ele estar em incremental, era para ele estar no regime já convencional. Os pacientes que usam Sorcal, mas a gente não tem, os pacientes que a gente suspeita que, na verdade, aquele potássio não está alto, é uma pseudo hiperpotassemia, tipo muitos de Santos, que a gente está desconfiando disso, gestantes, mulheres que estejam amamentando
Óbvio, o paciente que não quer usar a medicação ou que tomou a medicação e a gente supõe que houve uma reação alérgica ao uso. Então, esse seria aqui o nosso protocolo de uma forma visual, né? São pacientes com potássio acima de 6,5. A intervenção, então, é quando sextou, vai tomar no sábado e no domingo. Não vai ter um grupo controle. Óbvio, depois a gente pode comparar com pacientes que não usavam, mas aparentemente o nosso plano é pegar todos que tenham potássio acima de 6,5 e não pegar uns e não outros. O nosso desfecho, o outcome, é que o potássio fique abaixo de 6 e inicialmente a gente pensa de fazer isso por 6 meses, que aí seria legal a gente ter dados robustos. Oi, era isso. Pensa. Me falaram que não tem sabor, mas a gente pode testar, de verdade. Quando chegar um, a gente abre